Ei, pare tudo por um momento e escute isso. Nada do que você tem vivido é por acaso. As lutas que te cansam, as lágrimas que ninguém vê, as noites em que o sono vai embora e o coração aperta, tudo isso carrega um propósito que você talvez ainda não entenda, mas que vai fazer sentido. Deus não desperdiça dor, Ele transforma cicatrizes em testemunhos, e o que hoje parece confuso, amanhã será a prova da sua vitória. Então respira fundo, porque essa mensagem foi feita para você que tem sentido que não aguenta mais. Fica comigo até o final, porque além de uma palavra que vai te renovar, eu quero orar pela sua vida. Há momentos em que a alma se cala, o coração aperta e a mente se enche de dúvidas silenciosas. E nesses dias escuros é difícil enxergar além da dor. Mas Deus conhece cada detalhe do que você tem vivido, cada lágrima que escorre no silêncio, cada luta que trava no íntimo do seu ser, e Ele sussurra para você hoje que nada, absolutamente nada, foi em vão. Porque até aquilo que parecia derrota será parte de um testemunho grandioso que o céu já está escrevendo. As pedras no caminho não foram colocadas para te parar, mas para te fortalecer. E mesmo quando o mundo parece não notar o seu esforço, Deus vê e prepara o momento em que tudo vai se alinhar e fazer sentido, como está escrito em Romanos 8:18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então permaneça firme, porque essa palavra vai abrir seus olhos para enxergar além do agora. E se você sente que essa mensagem está te tocando, fique comigo até o final, porque além de revelar o que Deus tem para te mostrar, ao final, eu quero fazer uma oração que vai fortalecer o seu coração e renovar a sua esperança. Existem momentos na vida em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor, em que as orações parecem não ultrapassar o teto do quarto e o peso do dia a dia se torna tão grande que até o simples ato de levantar da cama parece uma batalha invisível. Eu sei que você já viveu isso, ou talvez esteja vivendo agora, e acredite, Deus sabe exatamente como o seu coração está neste momento. Ele não ignora o seu cansaço, Ele não fecha os olhos para as suas lágrimas. E mesmo que tudo pareça sem sentido agora, cada detalhe da sua caminhada está sendo usado para construir algo que vai te surpreender. Há coisas que só o tempo vai explicar, e há dores que só a eternidade vai justificar. Mas o Deus que te formou sabe como transformar os pedaços quebrados do seu interior em um novo começo cheio de esperança, como está escrito em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então respire fundo, permaneça aqui, porque essa palavra não chegou até você por acaso. Tem algo que Deus quer alinhar dentro do seu coração antes mesmo que o vídeo termine. Quantas vezes você já se pegou olhando para os lados e sentindo que todos estão avançando, menos você? Parece que os outros encontram portas abertas enquanto você coleciona tentativas frustradas. Parece que o mundo gira e a sua vida ficou estacionada. Mas Deus não trabalha no nosso tempo humano. Ele molda no tempo perfeito e muitas vezes o atraso que você sente é o cuidado dele em não te entregar algo antes de você estar pronto para receber. Então não confunda silêncio com abandono, nem demora com esquecimento, porque o que está sendo preparado é maior do que aquilo que você pediu em oração. Talvez você tenha perdido oportunidades, amizades, pessoas que ama. Talvez tenha visto sonhos desmoronarem diante dos seus olhos. Mas Deus não fecha ciclos sem propósito. E quando Ele fecha uma porta, é porque quer proteger você de algo que só Ele viu. O mundo tenta ensinar que vencer é ter tudo.
Mas a vida com Deus ensina que vencer é suportar, é permanecer de pé quando tudo ao redor desaba, é ter fé quando a lógica diz que não tem mais saída, é acordar todos os dias e escolher acreditar que a dor que sente agora não será eterna, porque existe um tempo determinado para todas as coisas, como diz em Eclesiastes 3:11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Você não precisa entender tudo agora. Só precisa confiar que Deus está cuidando, mesmo quando seus olhos não conseguem enxergar, e quando parece que você não vai suportar, é aí que Ele segura você com uma força que não se explica. Eu sei que existem dias em que tudo o que você quer é sumir, fugir da realidade, desligar o telefone, evitar pessoas e se esconder do mundo. O coração fica pesado, o corpo parece não responder e a mente te puxa para pensamentos que você sabe que não vêm de Deus. Pensamentos que tentam dizer que você não é suficiente, que não vai conseguir, que ninguém se importa. Mas hoje, através dessa mensagem, Deus está arrancando essas mentiras do seu coração e te lembrando que você é amado, importante e escolhido, e que tudo que você tem passado vai servir como ponte para te conduzir até o propósito que Ele já preparou para você. Como diz em 2 Coríntios 4:16-17. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Segura firme, permanece comigo até o final, porque ainda há palavras que vão aquecer sua alma, e uma oração que vai ser como um abraço de Deus no seu coração. Muitas vezes, Deus não muda o cenário de imediato, porque antes Ele quer mudar o seu interior, fortalecer sua estrutura, blindar o seu coração para que, quando a resposta chegar, você saiba exatamente como valorizar cada detalhe da bênção. Talvez você esteja vivendo essa fase agora, onde as portas estão fechadas, as respostas não chegam, e parece que a vida virou um ciclo repetitivo de frustração. Mas escute com atenção. O tempo de espera não é tempo perdido, é tempo de preparo. E o Deus que começou essa boa obra em você não vai te deixar pela metade, como diz Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Por isso, mesmo que o seu corpo esteja cansado, mesmo que a sua mente queira desistir, talvez você esteja enfrentando problemas familiares, relacionamentos que esfriaram, pessoas que se afastaram sem explicação, portas que pareciam certas e se fecharam na última hora, contas que não param de chegar, preocupações que te tiram o sono. E tudo isso junto fez o seu coração se encher de dúvidas. Mas o que Deus quer que você entenda hoje é que a paz não vem da ausência de problemas. A paz verdadeira vem da presença dele no meio do caos. E essa presença é suficiente para te manter firme até que tudo se alinhe, como diz Salmos 46, 1, 2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Nada do que você enfrentou ou enfrenta foi desperdiçado. Cada lágrima que caiu dos seus olhos foi recolhida por Deus. Cada dor que você tentou esconder no sorriso foi vista por Ele. Cada luta silenciosa que ninguém soube, Ele já conhece. E há um tempo de colheita reservado para todo esse processo que você tem suportado. E quando esse tempo chegar, você vai olhar para trás e entender que cada perda, cada atraso, cada porta fechada foi, na verdade, um cuidado, um livramento, uma preparação para algo muito além do que você imaginava. Como diz Abacuque 2:3, porque a visão
É ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Tem dias que a alma grita silenciosamente, dias em que o cansaço não é físico, mas espiritual e emocional, onde o corpo está ali, presente, mas por dentro o coração parece ter se perdido num vazio que ninguém vê. E nesses momentos, o inimigo tenta semear mentiras, dizendo que você é fraco, que não vai conseguir, que ninguém se importa, que Deus te esqueceu. Mas eu estou aqui hoje para te lembrar que, mesmo quando o mundo parece não ouvir os seus clamores, Deus sempre escuta, sempre observa e age no tempo que é perfeito e não no tempo que a sua pressa deseja. Porque a dor não é um fim, ela é uma ponte e Deus usa cada lágrima como semente de um futuro que vai florescer. Como diz em Salmos 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. E se o seu coração se sente assim, quebrado e cansado, essa palavra foi escrita para você. Não desista. Permanece comigo até o final. Eu sei que muitas vezes o que pesa não é só o que acontece, mas o que não acontece. O tempo que passa, as portas que não se abrem, as respostas que parecem ter se perdido no caminho, as orações que ainda não encontraram um eco na realidade. E nesse espaço entre o pedido e a resposta é que nasce a fé, não como uma emoção, mas como uma decisão diária de confiar em Deus, mesmo sem entender. Talvez você tenha acordado hoje, se perguntando se vale a pena continuar tentando, se ainda há alguma saída para os seus dilemas, mas Deus sussurra ao seu coração agora que Ele ainda está no controle. E o que parece atraso é só o cenário sendo ajustado para que você receba o que pediu na hora certa e da forma mais linda. Como dizem Lamentações 3:25-26, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Agora eu quero que você pare por um instante e pense em quantas vezes você suportou aquilo que achava que não aguentaria. Olhe para trás e veja quantos dias escuros já ficaram no passado. Veja quantas vezes você chorou achando que era o fim e hoje está aqui, firme, mesmo que machucado, mas em pé. Isso é a prova viva de que Deus nunca te abandonou, de que Ele tem sustentado você com mãos invisíveis. Há feridas que parecem abertas, mas Deus está tratando cada uma delas. E o que hoje ainda dói, amanhã será testemunho de superação e fé. Como está escrito em Salmos 126:5, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. E falando em testemunho, deixa eu te contar sobre uma mulher chamada Luana. Ela era alguém como eu e você, cheia de sonhos, mas também cheia de medos. Durante anos, ela enfrentou um silêncio angustiante de Deus. Tudo o que ela fazia parecia dar errado. Perdeu o emprego. O casamento entrou em crise, amigos se afastaram, e o coração dela foi se enchendo de uma tristeza tão profunda que muitas vezes ela pensou em desistir de tudo. Ela se perguntava dia após dia se aquilo tudo tinha algum sentido, se o sofrimento dela era visto por Deus ou se estava vivendo esquecida. Mas foi nesse tempo, onde tudo parecia estar perdido, que Deus começou a trabalhar silenciosamente no invisível, preparando situações que Luana nem imaginava, fortalecendo a alma dela sem que ela percebesse. E hoje ela entende que cada lágrima foi parte do plano que transformou sua vida por completo. Luana, depois de meses de oração, sem respostas e cheia de incertezas, decidiu fazer algo simples. Ela parou de correr atrás de respostas e começou a confiar, mesmo sem entender. Ela escreveu em um caderno: Deus, mesmo sem ver, eu confio em ti. E a partir daquele momento, ela escolheu esperar com paciência, mesmo quando o medo e a ansiedade tentavam apertar o peito dela. Passados alguns meses, tudo começou a mudar.
Novas portas se abriram, amizades verdadeiras surgiram, o coração dela se encheu de paz, e o que antes era dor se tornou testemunho vivo. Deus restaurou as áreas que ela pensava estar destruídas e fez tudo fazer sentido no tempo certo, porque quem planta em lágrimas, colhe em abundância de alegria. Se hoje você se sente como Luana se sentiu, saiba, Deus também está escrevendo a sua história e ela ainda não terminou. Você percebe como a vida é feita de processos? Talvez hoje você esteja na fase da semente, enterrado, invisível aos olhos dos outros, sentindo o peso da terra, da solidão, da espera. Mas Deus está regando essa semente, mesmo que você não veja. No tempo certo, ela vai romper a terra, crescer e dar frutos. Por isso, não desista, não se entregue ao cansaço. Como diz em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Segura essa palavra no seu coração. Não feche esse vídeo ainda, porque juntos vamos finalizar com uma oração que vai ser como um bálsamo para a sua alma. A sua vida não é um acidente de percurso, e o que você está vivendo agora, por mais difícil que pareça, faz parte de um plano muito maior do que os seus olhos podem alcançar. O céu já tem resposta para cada lágrima, cada desespero, cada noite que você passou acordado, tentando entender o porquê das coisas. E Deus não vai apenas explicar, Ele vai mostrar. Ele vai fazer com que tudo que hoje parece confuso se transforme num testemunho vivo, assim como fez com Luana. O sofrimento não será o ponto final da sua história, porque Deus é especialista em reescrever destinos, em transformar páginas rasgadas em novos capítulos de vitória. Quero que você guarde essa verdade. Deus não desperdiça dor. Ele transforma cada lágrima em força, cada queda em aprendizado, cada silêncio em sabedoria. O que hoje você chama de luta, amanhã você vai chamar de testemunho. Por isso, não permita que o cansaço dite o seu fim, permita que a esperança te levante. Como diz em Salmos 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o seu amanhecer está mais perto do que você imagina. Agora, se você crê nessa palavra, escreve nos comentários: minha dor vai virar testemunho. A vida, meu querido amigo e minha querida amiga, muitas vezes se parece com uma longa estrada de neblina, onde você não consegue enxergar o próximo passo, onde cada curva esconde o que está por vir, e o medo de seguir em frente tenta paralisar o seu coração. Mas mesmo quando seus olhos não conseguem ver, Deus já está no controle do que está além da neblina. Já preparou os livramentos, já alinhou os encontros, já decidiu o tempo certo de cada resposta. Você não está perdido, você está sendo guiado. E quando a luz de Deus se acende no tempo dele, toda a confusão se dissolve e cada pedaço do caminho faz sentido. A dor que você sente hoje não é diferente de uma semente que foi plantada no escuro da terra. Ela está escondida, solitária, enfrentando o peso da terra sobre si, sentindo-se esquecida. Mas enquanto ninguém vê, Deus já está trabalhando ali dentro, fortalecendo suas raízes, preparando seu crescimento. E assim como a semente precisa do tempo debaixo da terra antes de florescer, você também precisa desse tempo onde tudo parece oculto. Mas acredite, o crescimento invisível é o mais importante. Como diz em Jeremias 17:7-8, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas. E se você permanecer firme, essa fase escura vai passar e você vai florescer mais forte do que nunca. Já reparou como o ouro só brilha depois de ser provado no fogo? O calor do processo não é castigo, é o meio que transforma o metal bruto em algo precioso.
Da mesma forma, cada desafio que você enfrenta, cada lágrima que você derrama, cada porta fechada e cada não que você escuta, são como labaredas que não vieram para te destruir, mas para te purificar e te preparar para o que Deus já planejou para você. Ouro não reclama do fogo, ele sabe que o fogo revela o seu valor. E você também vai olhar para trás e perceber que esse tempo difícil foi exatamente o que te lapidou. A vida com Deus é como o processo de construir uma casa. Antes de levantar as paredes, é necessário cavar fundo e lançar uma fundação sólida. Esse tempo de escavação parece demorado, sujo e cansativo, mas é indispensável. Sem base, a casa não se sustenta. E sem esse processo de preparação, a sua vida também não suportaria as bênçãos que estão a caminho. Deus não te esqueceu. Ele está só cavando fundo, arrancando o que não serve, preparando o solo da sua alma, para que o que Ele construa em você dure a vida inteira. Como diz em 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então segura firme, continue ouvindo e permita que essa palavra construa força dentro de você. A vida é como o mar, há dias de calmaria e há dias de tempestade, mas o marinheiro não aprende a ser forte nos dias de céu limpo. Ele aprende no vento forte, nas ondas altas, nos trovões assustadores. E assim é você. Deus não está te abandonando nessa tempestade. Ele está te ensinando a navegar. A cada dificuldade, Ele está colocando força no seu peito, firmeza nos seus passos e coragem na sua alma. E quando essa tempestade passar, e ela vai passar, você vai se tornar inabalável, como diz em Salmos 93:4, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. A sua história não termina no capítulo da dor, nem no da espera, porque Deus já escreveu um final diferente, um final de superação, renovo e paz. Mesmo quando você se sente cercado por incertezas e os seus olhos já não enxergam saída, o céu continua trabalhando em silêncio, alinhando tudo para que cada peça que hoje parece solta se encaixe perfeitamente no tempo certo. Deus não perdeu o controle da sua vida, mesmo que você não entenda os caminhos que Ele tem escolhido para você agora. Tudo o que você está passando não é em vão. É preparação, é lapidação, é construção de um caráter forte e de uma fé inabalável. Como diz em 2 Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Você não está vivendo tudo isso à toa, e nada do que Deus permite na sua vida vem sem propósito. Ele é especialista em transformar lutas em vitórias, lágrimas em sorrisos e caos em testemunho. Por mais cansado que o seu coração esteja, por mais que a mente tente te convencer de que não vale mais a pena, Deus ainda está dizendo hoje: filho, filha, não temas, eu estou contigo. Segure essa palavra com força. Não permita que as circunstâncias falem mais alto que a sua fé. Eu quero que essa verdade fique gravada profundamente no seu coração. Nada do que você tem vivido é em vão. Cada lágrima, cada noite de angústia, cada silêncio, cada luta que parecia sem sentido, tudo está sendo usado por Deus para te moldar, te fortalecer e te conduzir a um lugar de paz que você talvez ainda não consiga enxergar, mas que já existe nos planos perfeitos dele. Então respire fundo, permita que o seu coração se acalme, porque agora eu vou orar por você. Essa oração não é apenas palavras soltas, ela é um clamor de fé, um fortalecimento que vai tocar a sua alma e acender novamente a chama da esperança dentro de você. Receba essa oração com o coração aberto. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento eu coloco diante de Ti cada vida que está ouvindo essa mensagem. Pessoas que chegaram até aqui cansadas, feridas,
exaustas pelas lutas da vida, sem entender os porquês, mas com o coração aberto para ouvir a tua voz. Pai, eu peço que o teu Espírito Santo agora alcance essa pessoa onde ela estiver. Que o teu consolo envolva cada dor. Que tua paz invada cada pensamento perturbado. Que a tua força renove cada coração abatido. Senhor, que ela entenda que tudo o que tem passado não é castigo, mas preparação, não é abandono, mas cuidado, e que o Senhor nunca deixou de caminhar ao lado dela, mesmo quando parecia que tudo estava perdido. Fortalece, renova, transforma, sustenta e faz com que cada promessa se cumpra no teu tempo perfeito. Eu declaro em nome de Jesus, essa fase vai passar e a vitória vai chegar. Amém. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final deste vídeo. Que Deus continue fortalecendo o seu coração e renovando a sua esperança a cada novo amanhecer. Que Ele te abençoe poderosamente e lembre-se, tudo o que você está passando vai fazer sentido. Até o próximo vídeo.